Bom, gente, para fecharmos aqui a edição de hoje do Faixa Livre, temos a nossa última entrevistada aguardando para fazer o diálogo com a gente. Eu cumprimento a secretária de Relações Internacionais da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, e secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, Maria José Braga. Maria José Braga, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo no programa Faixa Livre. Maria, eu quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez para a gente fazer esse diálogo no Faixa Livre. A gente já conversou algumas aqui no nosso programa, quando você representava a FENAGE, a gente agora quer falar a respeito dos temas relativos ao FNDC, porque na última semana os delegados da 25ª Plenária Nacional do FNDC, Maria, aprovaram a reedição da moção pela demissão do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, do União Brasil. Uma moção semelhante já havia sido aprovada, inclusive, na 24ª plenária, que foi realizada no ano passado, em 2023. Nesse texto, os representantes das entidades participantes exigem a saída imediata desse cidadão do posto. O FNDC e as entidades que defendem a democratização da comunicação, inclusive, vem alertando já o governo Lula da importância estratégica do Ministério das Comunicações para a sua gestão, desde a época da transição. Ainda em dezembro de 2022, quando o Juscelino Filho foi nomeado para esse cargo, aliás, o FNDC e diversas entidades do movimentos sociais já apontaram o retrocesso político, com o histórico e o posicionamento que ele representa para a pasta da comunicação. Eu gostaria, Maria José, que você nos dissesse os motivos que levaram a vocês do FNDC a pedirem esse afastamento dos ministros das comunicações do Juscelino Filho do cargo, por favor. Bom, primeiramente eu queria esclarecer que o FNDC, ele é uma entidade que aglutina outras entidades da comunicação e que tem como foco principal a democratização da comunicação do país. Então, é uma entidade que tem outras entidades nacionais, que tem comitês regionais, entidades regionais e também pessoas, pesquisadores, especialistas da área da comunicação nos seus quadros para fazer o debate interno. Em relação ao Ministério das Comunicações, historicamente, o FNDC tem colocado a importância estratégica do Ministério. Historicamente, os governos brasileiros têm relegado ao Ministério das Comunicações um papel secundário, um papel que é quase que um balcão de negócios com os radiodifusores, ou seja, com os empresários das emissoras de rádio e televisão. Nós estamos num momento importantíssimo da história da humanidade no campo da comunicação, com novas tecnologias, novas ferramentas, transformando as relações das comunicações entre os cidadãos, entre os países, e transformando de forma muitíssimo radical o que essas comunicações interpessoais e sociais provocam na organização da sociedade. Então, a primeira questão, e que o FNDC traz historicamente, é a importância estratégica desse ministério e que, como eu disse, os governos brasileiros não têm levado em conta, não têm dado ao Ministério das Comunicações esse importante papel, esse protagonismo que ele deveria ter. E essa ação dos governos brasileiros se dá inicialmente na escolha do ministro. Coloca-se no Ministério das Comunicações alguém indicado na composição governamental partidária, sem observar, inclusive, as inter-relações e vamos dizer assim, o interconhecimento dessa pessoa para a área que ele está assumindo. O ministro Juscelino é um parlamentar, está no seu segundo mandato, é um médico. Quer dizer, qual é o acúmulo que ele tem na discussão das comunicações? Qual é a percepção que ele tem das comunicações? Como é que ele
age com a equipe dele, apesar, obviamente, de que existe uma equipe técnica do Ministério, mas a gente sabe quão importante é o papel do ministro, inclusive na discussão interna do governo. Então, para começar, a gente entende que o ministro foi indicado pelo União Brasil na composição partidária, mas sem observar aí a afinidade para o posto. E num segundo momento, a gente tem algo também bastante grave, que são as denúncias envolvendo o Juscelino Filho e que precisam de ser apuradas. E no nosso entendimento, é claro que existe a presunção da inocência, mas quando alguém está ocupando um cargo público de tamanha relevância, o mais prudente é que essa pessoa seja afastada até a apuração integral e que, no caso da inocência, que essa inocência fique comprovada. Então, o presidente Lula declarou que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas, volto a dizer, num sistema republicano, num sistema em que o poder executivo tem um papel muitíssimo relevante na definição e execução de políticas públicas, é preciso sim que tenhamos certeza de que quem está ocupando os cargos públicos tem idoneidade para ocupar esse cargo público. Era justamente isso que eu queria aprofundar no diálogo contigo, com Maria José. O que é que justifica a manutenção do ministro no cargo, depois, especialmente, dessas suspeitas que surgiram aí com o indiciamento dele pela Polícia Federal? Só para lembrar aqui aos nossos espectadores, o Juscelino Filho ele é alvo de um inquérito que analisa aí supostos desvios de emendas parlamentares no Maranhão, lá no estado dele. O que é que justifica, Maria José, a manutenção dele no cargo, evidentemente, diante de tudo que você trouxe, mas em especial relacionado a essa suspeita de envolvimento dele em um escândalo de corrupção? Bom, infelizmente, a única justificativa é a composição política do governo, com o presidente Lula buscando aí garantir a chamada governabilidade, atraindo para o seu governo partidos dos mais diversos espectros ideológicos, entre eles o União Brasil. Então, essa composição ampla do governo, em certa medida, exige sacrifícios desse governo e exige sacrifícios da sociedade brasileira. Eu costumo dizer que é uma composição, inclusive, desproporcional, já que o presidente e o partido que ganhou as eleições, né, entrega muita coisa para esses partidos que foram atraídos, entrega ministérios, entrega cargos, entrega verbas, e não está recebendo, inclusive, o apoio político necessário, já que tem sido frequentemente derrotado em votações importantes no Congresso Nacional. Então, para nós, sociedade civil, fica mais difícil ainda justificar a manutenção do ministro em razão da composição com a União Brasil. No mínimo, o presidente poderia exigir do União Brasil que indicasse outra pessoa para ocupar o cargo, até que essas denúncias de corrupção, envolvendo a Codevasp e também envolvendo o Ministério do Transporte no Maranhão, pudesse ser esclarecido e o ministro, de fato, fosse considerado inocente. Então, no nosso entendimento, nem mesmo a composição política justifica. Nunca tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula a respeito, mas acredito que para ele e para as pessoas do círculo dele que avaliam a questão política do governo, continua sendo essa interpretação de que o apoio desses políticos é imprescindível para manutenção, vamos dizer assim, da tranquilidade política nacional. Só que, volto a dizer, essa tranquilidade, na verdade, não existe
porque o governo está enfrentando os chamados inimigos internos a todo momento. Então, há aí sim uma acomodação, vamos dizer assim, dessas forças e uma acomodação pessoal do presidente Lula, que não quer fazer esse enfrentamento. É o que a gente tem visto, lamentavelmente, diante desse cenário aí de manutenção do Juscelino Filho no Ministério, com todas as implicações colocadas pelos inquéritos que você trouxe aqui para a gente, né? Tem a questão da Codevasf também, muito bem lembrado. Ô Maria, como é que você vê o trabalho que tem sido realizado pelo Ministério das Comunicações até aqui, durante o governo do presidente Lula, no sentido de se fomentar a democratização das comunicações no Brasil? Um pouco mais de 1 ano e 7 meses de governo, como é que vocês avaliam, vocês, entidades ligadas ao Fórum, o trabalho realizado pelo Ministério das Comunicações em si? Bom, infelizmente, o Ministério das Comunicações, no nosso entendimento, continua a serviço dos radiodifusores, das empresas de rádio e televisão no Brasil. Nós, inclusive, tivemos a aprovação no Congresso Nacional neste ano de uma lei que teve parecer favorável do Minicom, e essa lei amplia a concentração da propriedade de rádio e televisão no Brasil. Inicialmente era um projeto de lei para resolver a migração das rádios AM para FM, uma questão técnica controversa, mas que ocorreu e a gente não conseguiu, de fato, fazer um debate nacional sobre a necessidade dessa migração das rádios AM para FM. E como ela ocorreu, aí havia uma discrepância da lei do número de outorgas possíveis para rádios AM e FM. Então, inicialmente, nós tínhamos um projeto de lei para adequar essa mudança, mas esse projeto de lei foi ampliado na Câmara dos Deputados e passou a favorecer muitíssimo fortemente a concentração da propriedade. Então, hoje, uma mesma empresa pode ter um número muito maior de emissoras de rádio, 10, e um número muito maior de emissoras de televisão, 20, sobre um mesmo CNPJ. Então, em vez de termos uma política de descentralização da propriedade dos meios de comunicação, nesse governo, a mudança importante que teve foi para provocar mais concentração dos meios de comunicação. É isso, é o que a gente tem visto aí realmente nesses últimos 1 ano e 7 meses de governo do presidente Lula. Para a gente fechar aqui, Maria José, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do que poderia ter sido feito pelo Ministério até aqui, considerando a dita correlação de forças que está colocada. Está claro que há uma defesa aí dos grupos empresariais ligados à comunicação no Brasil, lamentavelmente, a manutenção disso. Diante de todo esse quadro que a gente entende da dita correlação de forças, o que poderia ter sido feito pelo Ministério até aqui e qual seria o nome ideal para comandar o Ministério das Comunicações? De repente nem um nome, mas qual entidade ou qual representante poderia ser colocado lá para comandar o Ministério das Comunicações no sentido de se democratizar a comunicação aqui no nosso país, na avaliação de vocês da FNDC, Maria? Bom, o que poderia ter sido feito é o que a gente reivindica há décadas. Uma abertura do diálogo com a sociedade civil e com os poderes constituídos, com o Congresso Nacional, sobre o sistema de comunicação no Brasil, sobre o sistema de outorgas de concessão das emissoras de rádio e televisão no Brasil, algo absolutamente opaco para a sociedade, sobre o sistema de fiscalização dessas outorgas no Brasil e, obviamente, a ampliação do debate para as outras áreas da comunicação que estão aí provocando as transformações que eu citei no início, em especial a questão das plataformas digitais. O Brasil iniciou o debate da regulamentação da atuação das plataformas digitais no país,
sem a participação do Ministério das Comunicações. Então, nós tivemos aí, por parte do governo federal, a SECOM à frente do debate, um pouco também a Casa Civil participando do debate, mas nada do Ministério das Comunicações. Então, a primeira coisa que deveria ter sido feita é a abertura de um debate amplo, democrático, sobre as questões da comunicação. Quanto ao ocupante do ministério, claro que o presidente da República tem a total prerrogativa de indicar a sua equipe, mas o que a gente entende é que para cada ministério deve ser buscado um perfil ideal. Nós não nos ocupamos com nomes, mas um perfil. E o perfil ideal para o Ministério das Comunicações, no nosso entendimento, é de uma pessoa que domine o debate das comunicações, né, e que esteja aberto ao diálogo político e ao diálogo com a sociedade civil organizada. Se nós tivermos um ministro aberto a esse diálogo, a gente tem certeza que os avanços ocorrerão em favor da sociedade brasileira. É o que a gente espera, avanços que beneficiem a sociedade brasileira acima de tudo. Maria José, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre, voltando a fazer o diálogo conosco, agora representando o FNDC. Obrigado pela tua participação e a gente continua de olho em todo esse processo. O ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, aqui no nosso programa, contando aí com a análise sua e do pessoal do FNDC. Obrigado pela sua presença mais uma vez com a gente, viu, Maria? Eu que agradeço a oportunidade, porque o tema da comunicação é muito invisibilizado e ele precisa de chegar para o cidadão e para a cidadã. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada. Não tenha dúvida, é fundamental a gente fazer esse diálogo sobre as comunicações do nosso país e os microfones do Faixa Livre seguirão abertos para a gente fazer essa discussão. Obrigado mais uma vez, Maria. Um abraço para você. Até a próxima.